Glória a Deus, Lucas capítulo 15. Glória a Deus. O que tá ligado zoado aí? Glória a Deus. Aleluias. Lucas capítulo 15. Deus é bom. Você crê? Deus é verdadeiramente bom. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou? Diga amém. Versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Que diz assim: o Senhor disse, certo homem tinha quantos filhos? 2 filhos. Pode passar. E o mais moço deles disse ao pai. Qual deles mesmo? Bem pedagógico, amém? O mais moço, o mais inexperiente, o que sabe mais, ou o que sabe menos, o que viveu menos. Amém ou não? Disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, desornadamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava, forte, e ninguém lhe dava, bem, não, bota. E agora vocês bem forte, tá bom? Repita no 3, a última frase, e ninguém lhe dava nada. 1, 2, 3. Próximo. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Bem forte essa primeira frase, amém? Já não sou digno de ser chamado. No 3, chamado seu filho. 1, 2, 3. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o pai o viu. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa
e vesti-lhe e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Deixa no versículo anterior, por favor. Já não sou digno de ser chamado. Já não sou digno de ser chamado. Quem aí é digno de ser chamado filho de Deus? Ó, que bom, né? Isso a gente pensa igual, pelo menos. Que bom. Nós vamos ministrar uma palavra, o mesmo título da palavra da manhã, apesar de ser uma ministração diferente. Eu falei para os irmãos pela manhã, de manhã. Estou ensinando esse aqui a tocar violão também. Eu ensinei a tocar bateria, aí está se aventurando aqui. Depois tá. Vocês tenham paciência, amém? E eu falei para os irmãos, o título é o mesmo, a palavra é diferente. A palavra sempre vai ser diferente, apesar de muitas vezes ter o mesmo direcionamento. E quando eu falo a palavra, não o texto, mas de fato a direção. Quem vem de manhã, por mais que eu de repente leia, hoje de manhã não foi esse texto, apesar do contexto ser parecido. Então se você em algum momento vier as duas vezes, você vai comer uma comida fresca de manhã, uma comida fresca à noite. Porque a palavra, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Obrigado. O nome ou título da nossa mensagem hoje é Uma Mesa de Indignos. Uma mesa de indignos. Amém? Por quê? Porque não há dignidade em nós. Você não merece. Você não é bonzinho. Você não é bonzinho assim. A gente pode conversar e desabafar um com o outro. Em algum momento a gente vai falar sobre uma, por exemplo, questão que a gente tem com os músicos. Tem uma desavença entre o músico, entre o irmão e o pastor. E a gente sai na discussão. Em algum momento alguém vai tentar conversar. Um dos dois vai falar, mas eu não sou tão mal assim, né? Você já desabafou assim sobre alguém ou com alguém e de repente numa discussão, ou aliás, fala, poxa, eu não sei porquê. Não sei por que tanta briga, não sei por que tanta reclamação. Eu não sou tão mal assim. Eu sei que como um bom amigo, isso é uma coisa que a gente precisa ter uma maturidade. Mas geralmente os amigos não querem piorar as coisas e eles vão te dizer, é verdade, você não é tão mal assim. Para você sentir um pouco melhor. Mas eu preciso te dizer, você merecia mais. Porque você é muito mal. E você só não acha que é o pior de todos quando você está longe de Deus. Porque quanto mais perto de Deus, mais indigno você se vê. Mais não merecedor você se enxerga. Mais indigno você se reconhece. Essa semana eu estava conversando e eu ouvi uma frase, e numa conversa alguém falou assim: é impossível alguém conhecer a Deus, conhecer Jesus e não se esforçar para ser o que Ele é. Se você está andando por algum lugar por aqui, em algum lugar aí, vai fazer trilha em Ribeirão, que é o que mais tem. De repente você tropeça e descobre uma fonte lá. Como é? Esqueci. Baú de tesouro, cheio de ouro. Primeira coisa, você não vai falar para ninguém, mas opa, eu sei onde tem. Mas é muito pesado para levar de uma vez só, então agora é planejar como eu carrego tudo aquilo para mim, porque eu descobri a fonte. É impossível alguém tropeçar num baú de ouro e não fazer de tudo para levar aquele baú para casa.
é igual encontrar Jesus e encontrar a perfeição de tudo que existe em amor e não se esforçar em parecer com o que ele é. Esse é o processo de santificação. Isso se chama santificação, é se esforçar para parecer com o que ele é. Eu estou dizendo isso que só se esforça para parecer com um outro ser, com uma outra pessoa, quem entende? Eu não sou suficiente. Para eu reprovar e deixar de lado a minha natureza, tem que ter muita personalidade para isso. Porque a nossa teoria, na nossa ideia de mundo, eu preciso ser quem eu sou, não é isso? Eu tenho que ter personalidade, ser o que eu sou em qualquer lugar. Eu sou assim, olha que frase maravilhosa, eu sou assim, eu cresci assim. Se você pensar na música aí, eu te expulso. Não, você não, vocês continuam. Eu sou assim, e eu não vou mudar. Tem que conhecer Jesus. Na nossa ideia de mundo, ou no que nós mais ouvimos, numa palestra motivacional, numa reunião coach, é isso que você vai ouvir, e de repente está tudo certo, lá é o lugar para isso. Se descubra, entenda quem você é, seja você mesmo. Mas quando você encontra a palavra do Senhor aberta para você, você chega diante do espelho e a palavra te mostra: você não é suficiente. E para que haja algo bom em você, alguém precisa morrer. Não é Jesus, ele já morreu. Não é mais a vez dele. Está com você. Na brincadeira é a sua vez de morrer. Você encontra um homem maravilhoso, o maior dos cristãos que pisou nessa terra, dos teólogos, fala qualquer coisa aí, ele foi o melhor, maior de todos. Humano foi ele. Paulo foi o maior de todos, o melhor em todos os aspectos. Pentecostal, falava mais língua que todo mundo. Teologia, era mestre. Estudou com a melhor escola, com o melhor professor da sua época, melhor em tudo. E aí ele chega num lugar para escrever sobre personalidade forte. Ele diz: olha, sobre personalidade eu tenho que te dizer uma coisa, tem que ter muita personalidade para dizer: não sou mais eu quem vivo, eu morri, é a minha hora de morrer, eu não vivo mais, agora ele vive em mim. Para você olhar para alguém, qualquer pessoa, e dizer: eu não quero ser mais quem eu sou, eu preciso ser como ele é, você precisa olhar para alguém e encontrar a fonte da perfeição. E dizer que nós conhecemos Jesus e não nos esforçamos em ser quem ele é, não, você não conheceu Jesus. Não conheci Jesus. Não faz sentido nenhum. Como eu sei que eu não sei nada de inglês, como nós estamos aqui, quando você pega para falar com alguém que sabe de verdade? Sim ou não? Tá lá falando, né? Aprendeu, tá bom. Aí chega alguém que sabe, aí lascou. Quando você encontra alguém, né? Alguém cresceu num bairro aí que tinha alguém que era muito bom de bola. Aí você chama ele para jogar bola com os meninos da firma, com os meninos do outro bairro, e fala: vou trazer um cara que é bom. Só que a sua comparação era só o pessoal da sua rua. Aí você leva os meninos que jogavam bem de verdade. Falou: rapaz, eu acho que... Por quê? Porque eu conheci alguém que é melhor do que eu. A minha régua do que é bom mudou. Se você conhece Jesus de verdade e você ainda continua na régua do que tá bom, então não foi Jesus que você conheceu, não foi. É impossível você achar certo se comportando como alguém que não dá mesa para alguém, que não perdoa alguém, que não dá uma nova chance para alguém, que não abraça alguém, que faz acepção de pessoas tendo conhecido Jesus. É impossível.
não gosto dela, e é assim que eu, não, tá tudo bem aí, só não canta. Que você conheceu? Não, você não conheceu Jesus. Porque se alguém conhece a perfeição em pessoa, fala assim, meu Deus, o quanto eu sou ruim, o quanto eu sou mal, e como eu quero ser parecido com Ele. Conhecer Jesus, irmãos, é constrangedor. E eu sempre, obviamente, fica tranquilo em relação às mesas, tá bom? Não vou expor não, mas tem conselhos que são universais. A forma de você perdoar sua esposa, homem, é lembrando que não tem ninguém que é pior do que você. E se o Senhor teve misericórdia para um traste, um lixo, um verme como você, o mínimo que você tem que fazer é amar sua esposa como a melhor pessoa do mundo, porque você merece muito menos que ela. E o maravilhoso disso é que você foi amado mesmo sem merecer. É que você foi abraçado mesmo sem merecer. É que você teve uma nova chance mesmo sem merecer. Quer um jeito melhor de saber lidar com o ciúme? É sabendo que não existe ninguém mais infiel que você, mas Ele permaneceu fiel pra você. Sabe o que faz a gente pensar assim? É que nós encontramos alguém que faz nós olharmos no espelho e falar, meu Deus, tem alguém muito melhor. Por que eu tenho que perdoar alguém? Porque alguém perdoou a mim. Por que eu tenho que me assentar com alguém? Porque alguém se assentou com você. Por que eu não posso fazer acepção das pessoas? Porque eu não vou com a cara dela? Porque alguém olhou para mim e me aceitou, mesmo não merecendo. Se você conhece a Jesus, o mínimo que você tem que fazer é se esforçar para parecer com Ele. E o que é isso? É entender que quando você está de frente com Jesus, você percebe o que é ser digno, e nunca é sobre você. Lembra da mulher pecadora, o que foi arrastada para o meio da praça, com um monte de marmanjo, com pedra na mão? Lembra? Ela foi levada até lá porque ela merecia. Nunca esteve totalmente errado a atitude de levar ela para a praça. Amém ou não? Nunca. Ela merecia mesmo. Olha que coisa constrangedora do Evangelho. Deixa eu te falar, isso é maravilhoso. Pode não ser tão romântico, mas é maravilhoso. Se alguns de nós, que o Senhor guarde de não ser nenhum de nós, chegar no inferno, não dá para dizer que não merecia. A única coisa que você merece está lá. Se tem um lugar que a gente merece, é estar lá no inferno. Chegando no inferno, Satanás vai abrir a porta. Ele vai abrir a figura, porque ele também não comanda lá não. Quem vai abrir é o Senhor, vai abrir a porta. E você entra sozinho, vai. Você vai entrar e o Satanás vai estar lá dentro acorrentado e vai falar, vem ficar do meu lado porque você merece. E é verdade. O tinhoso, mentiroso, desgraçado, nessa hora vai falar a verdade, porque você merece. Só que aí teve alguém que morreu. A Júlia entendeu, eu vou repetir para ver se vocês... Teve alguém que morreu por gente que não merece. Teve alguém que morreu para pagar a dívida de alguém que não era capaz. Eu sei, a ofensa contra você dói na alma, né? Imagina a sua ofensa para quem pagou a sua dívida sem você merecer. Isso aqui é evangelho, isso é evangelho. Eu sei, tem coisa que você precisa, em nome de Jesus, você vai receber do Senhor. Mas pode ser que você receba do Senhor e viva a eternidade longe dele. Pode ser que você receba do Senhor e viva toda a eternidade longe da presença de Deus. Lembra da pregação do pastor Rafael? Ter a oração respondida ou atendida não significa viver os planos que o Senhor tem para você.
Pode ser que você saia do Egito, porque você orou para isso, mas morra no deserto. Mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é você entrar na terra prometida. Hoje é sobre o Evangelho. O Evangelho tem que te colocar no seu devido lugar. Se tem alguém que merece sofrer, é você. Se tem alguém que merece morrer, é você. Se tem alguém que não tem nada de bom, é você. Olha aqui, olha o Pablo Marçal no seu ouvido, você lembrando daquela palestra, e eu estou usando o Evangelho. Não, você não merece, você não é digno, você não tem nada para se apresentar diante de Deus. Não, você não é um filho bonzinho, você não é um filho que tem algo para apresentar. Mas o melhor é tudo isso, porque já que não tem mérito, tem graça. Se não tem mérito, então tem graça. Se não tem mérito, tem graça. Isso é para quem gosta da graça, foi alcançado pela graça. É só para quem não faz por merecer. Nessa casa tem a graça de Deus. A cruz alcançou a todos, glória a Deus. Não alcançou a todos. A quem merece não, mas se tem alguém que entende que está no lugar que não tem merecimento, que não há, aleluia, mérito, que aonde não há dignidade, neste lugar abundou algo que se chama a graça de Deus. A dívida foi paga, sabe por quê? Porque você não podia, mas na sua casa houve graça. A quem muito perdoou, muito. Por que tem gente que não tem medo nenhum de parecer religioso? Porque tem gente que não tem medo nenhum de se entregar para a igreja, para Jesus, Sabe por quê? Porque ele sabe de onde ele foi tirado e qual preço foi pago por ele. Você vai pegar, e tem muita religião que obviamente eu não concordo, mas eu vejo sinceridade. Porque a pessoa consegue se olhar para si e dizer: eu sei como eu não merecia, e mesmo assim Ele me aceitou. Para nós sentarmos numa mesa como essa, celebrar o nome de Jesus, por aquilo que Ele dá, pelas nossas necessidades. Olha o Evangelho completamente distorcido. Eu perguntei para você o que você veio trazer, não o que você veio levar. Levar nós já levamos, a nossa dívida já foi paga. Nós somos salvos, remidos, santificados pelo nome de Jesus. Havia uma dívida impagável para nós, mas para Ele foi possível. E para pessoas indignas. Aonde há mérito, não há. De novo, aonde há mérito não há. Frase bonita para o Instagram. Posta lá. Marca eu, tá? Aonde há mérito não há. Aleluia. Meu Deus, é maravilhoso, não é? Porque na igreja nós costumamos viver o contrário disso. Eu não concordo com o Vitor tocando contrabaixo. Tem gente que chegou primeiro. Onde há mérito. Vai, onde há mérito. Eu não concordo que esse irmão sai da bateria, pega o violão, como se não tivesse outra pessoa para tocar. Ninguém me ensinou como o pastor ensinou ele a tocar. Mas onde há mérito não há. Essa passagem queima no meu coração e não dá. Eu falei de manhã, eu não quero carregar sozinho. É um peso demais. Para quem não assiste, quem não lê Bíblia, tá? Quem assistiu The Chosen? Tem uma cena no The Chosen. Você só vai ver no The Chosen. Lê Bíblia, irmão, misericórdia. João capítulo 6, uma mulher, aliás, Jesus vai na casa de um homem chamado Simão, fariseu. Jesus se assenta na mesa
o fariseu na frente dele, os discípulos todos atrás dele, um montão de religioso. Aí do nada entra uma prostituta. Eu posso conjecturar? Amém ou não amém? Amém? Eu vou fazer uma figura aqui, amém? Tá bom então. Entra um travesti, eu vou falar travesti mesmo, aqueles lá, bem característicos. Quem tá me vendo aí é trans, tá bom? Amém, glória a Deus. Travesti eu quero falar. Aí entra, com cheiro de droga. É que hoje hoje é tudo gourmetizado, até isso aí. Mas antes era de verdade. Escandaloso, de mini saia, um salto do tamanho desse pedestal aí, magro de tanto usar droga. Os mais novos nem sabem que já, né, que era assim, que já cansou de apanhar de um monte de homofóbico, escroto na rua, mas entra no lugar onde tem um monte de fariseu chamando a atenção, cheiro de cachaça, o cheiro de droga misturado, escândalo porque a saia é mini, sabe esse negócio? Entra na igreja assim, ó, e sabe o que faz? Se joga aos pés de Jesus. Aí ele se joga, só se joga e começa a chorar, não tem uma palavra falada, só chorar. Começa a chorar. E aí vai chorando tanto que começa a sair água ou lágrima o suficiente para lavar os pés de Jesus. E está lavando os pés de Jesus. Está lavando. Só de ter entrado no ambiente, o fariseu já começou. Misericórdia. Como pode estar nesse ambiente com uma roupa dessa? Vestido desse jeito? Como pode entrar dessa maneira? Parece que não tem bons modos, enquanto isso, está lá chorando. Aí não é o suficiente, ela pega o cabelo, solta o cabelo e começa a enxugar com os cabelos. Atrás dele, já começa a olhar assim, ó. O fariseu cochicha com alguém. Se ele soubesse quem é esse aí que toca os pés dele, é pecador. Daqui a pouco, ele, como aquela mulher, pega um vaso, grande o vaso, um vaso de alabastro cheio de unguento. Cheio do quê? Só para ver se vocês estão acordados. Cheio do quê? Caríssimo, muito caro. Aí ela pega e derrama sobre os pés de Jesus. Começa a derramar. O fariseu, como pode? Ele não devia deixar ela fazer isso. Um dos seus discípulos se levanta, bravo. Quem tinha mais lugar na mesa, o discípulo ou a mulher? Forte, o discípulo ou a mulher? Quem andou mais com Jesus, o discípulo ou a mulher? Quem tinha mais experiência em expulsar demônio, o discípulo ou a mulher? Quem sabia mais era mais familiarizado com a teologia de Jesus, o discípulo ou a mulher? O discípulo levanta e diz: ela não deveria fazer isso. O jeito certo era pegar isso, vender para alimentar os pobres. Olha que bonito. Olha que coisa linda. Aí Jesus olha. Qual é o nome mesmo dos discípulos? Demoniado. Mas teologia ele tinha mais que a mulher. Experiência ministerial ele tinha mais que a mulher. Experiência com Jesus ele tinha mais que a mulher. Sabe aquela madrugada que arrepia tudo? Aleluia! Judas tinha. E alguma mensagem
mensagem, alguma passagem, Jesus manda todo mundo, Judas volta junto com os outros 70 dizendo: Senhor, eu expulsei no seu nome, eu preguei no seu nome, eu tenho experiência contigo. Agora está Judas e uma pessoa completamente inexperiente, e Judas está de pé dizendo: ela não poderia fazer isso, ela não pode fazer isso. Jesus pergunta: o que te incomoda, Judas? O que está incomodando? Meu Deus. Ai, papai. Teve alguém que apontou, não teve? Não, pera. Você apontou para alguém? Não pode ser sobre você. Ela não deveria fazer assim, ele não deveria fazer assim, ele não deveria estar ali, não era ele que deveria estar fazendo, não é desse jeito que deveria estar acontecendo. Hoje Jesus pergunta: o que te incomoda, Judas? Está te incomodando o quê? Eu sei que não é sobre ninguém, é Judas. Todo mundo é a mulher pecadora, né? Ninguém se acha merecedor, tá tudo bem, eu vou vestir para mim essa carapuça, mas hoje tem uma palavra para você. Numa mesa de fariseu, numa mesa de religioso, numa mesa de discípulo, sempre tem um pecador que se acha indigno, que vai chamar a atenção de Jesus. Às vezes que você falou sobre alguém da igreja, às vezes que você falou sobre alguém com a fé, às vezes que você falou que não concorda, não te coloca nesse lugar. Mas se tem alguém aqui hoje que entende que não é digno, que não tem mérito, e está doido para derramar enquanto, hoje é noite de chamar a atenção de Jesus para a sua vida. Tem gente com mais teologia, tem gente com mais experiência, tem gente que anda mais pertinho de Jesus, mas hoje a mesa não é sobre isso. Hoje a mesa é para pecadores que tem enguento para derramar. E se você tem enguento para derramar, essa é a noite de chamar a atenção de Jesus. Não é assim que tem que fazer. Eu vou começar a responder assim agora. Falei de manhã, vou falar agora. Sou pastor da igreja, irmão. Vigia como fala comigo. Geralmente eu não vou te responder, mas eu vou ficar olhando para sua cara e só pensando: ei, Judas. E não é porque você me traiu ou vai me trair, é porque você se incomoda demais com o que os outros fazem. Não é da sua conta, eu não te perguntei. Se eu não te perguntei, não me fala sobre como o outro serve, sobre o que o outro não faz, sobre como o outro faz. Deixa ele derramar o bálsamo dele, vai se virar com Deus. Deixa o outro derramar a lágrima dele, vai se virar com Deus. Deixa o outro derramar as lágrimas deles, vai se apegar com Deus. Se coloca no lugar de alguém que não se considera digno e chama a atenção de Jesus pelo bálsamo que você tem para derramar em nome de Jesus. É lugar, é mesa de pessoas não merecedoras, uma mesa de indignos que hoje chama a atenção de Jesus, não por aquilo que veio só entregar, não pela teologia que carrega, não pelas experiências que tiveram nos anos passados, mas sim por um coração contrito e quebrantado. Hoje há uma mesa de indignos nessa noite, em nome de Jesus. O filho mais novo volta para casa, aliás, depois de tudo que aconteceu. E uma vez eu estava debatendo, tive a oportunidade de ir lá debater com um calvinista, né? Lá na TV, e eu usei, obviamente, o exemplo do filho pródigo. E o filho pródigo volta e ele fala assim para mim: mas o filho pródigo não se arrependeu. Presta atenção. O filho pródigo não se arrependeu, ele só voltou porque tudo acabou. Eu falei assim: mas quem você para dizer? Mas para alguém se arrepender tem que ser do seu jeito. Você define. Porque a Bíblia não diz que ele não se arrependeu, a Bíblia diz que ele voltou. E agora sim, eu entendo que só volta quem se arrepende. Mas isso não é só sobre o irmão que eu debatia lá não. É sobre muitos de nós. Eu não gosto, porque o irmão podia tocar de outro jeito. Aquele irmão levanta muito a mão na hora de cantar. Aquelas meninas se abraçam demais na hora do louvor. O outro da glória é alto demais. Mateus não está aqui hoje, né? Que bom, deixa eu falar sobre o Mateus. Ele está assistindo? Tá bom, deixa ele assistir não, então, tá? Seja como o Mateus. Ache tempo todo para glorificar a Deus.
Eu quero falar isso aqui antes que pareça caricato demais e exagero demais. Prefiro 1000 vezes alguém que dá glória o tempo todo do que alguém que não abre a boca para fazer nada. Nada. Ah, mas eu acho que é exagero. É lógico, você não acha que Deus merece tanto? Porque todo motivo é motivo, todo tempo é tempo. O filho mais novo volta depois de tudo acabar. Depois que não tinha nem pão para comer, ele lembra: opa, tem um lugar que tem. Tem um lugar que tem pão. E o que me falta é pão. O que te falta é pão. O que te falta é palavra. E tem uma mesa que tem palavra. Então corre para a mesa, para de se afastar dela. Você está gastando tudo que você tem com os porcos. Você está gastando tudo que você tem com os amigos que uma hora vai te abandonar. Você está gastando tudo com os amigos que concordam o tempo todo com você, mas vai ter a hora, tempos maus, que você vai se ver sozinho. Mas é bom que você lembrou hoje que te falta é pão. E já que te falta pão, lembra da mesa que tem pão para você, tem palavra para você, e corre de volta para esse ambiente. Porque se é pão que você precisa, tem uma mesa para indignos e pecadores, que você pode encontrar o pão que vai fazer você andar uma longa história, um longo caminho com a força dessa comida. O filho volta. Já sabe essa história? Quando ele volta: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e eu não sou. E aqui a gente entra no padrão do reino de Deus. O reino tem padrão? Tem. É dinâmico, mas num padrão. Que padrão é esse? O filho volta e ele começa a falar com ele fala primeiro: pai, eu pequei. Meu Deus. Faz essa oração, meu irmão. Começa a oração no quarto lá. Entra no quarto e essa oração de pentecostal de Camboriú é maldita, é anátema, hein? Não vai nessas não. Ah, vou falar pro meu pai. Eu sei, eu entendi o que a irmã pregou, eu concordo. Vou falar pro meu pai, sou filho mimado e rebelde também. Desobediente também. Teimoso também. Então, e como um filho que não presta, você não merece nada do pai. Então, ao invés de chegar e falar: pai, quem vos fala? Pentecostal, crente de verdade, fala assim: como que é? Papai, aqui quem vos fala é o teu servo, Senhor. O Senhor sabe, pai, o quanto eu tenho suportado por ti, Jesus. O Senhor sabe, pai, quanto eu tenho subido naquele monte. O Senhor sabe o quanto tem se levantado contra mim. Ó, essa oração, que coisa linda de pentecostal, né? O Senhor sabe o quanto o diabo tem se levantado e eu tenho me mantido fiel. Aqui quem fala, Senhor, ó, essa frase: pai, se eu ainda tenho crédito contigo. Irmão, crédito você não tem com ninguém. Se tem uma coisa que você não tem com Deus, é crédito. Crédito. Se tem crédito, não tem graça. A graça só faz sentido porque você é miserável, pobre, coitado. Pastor, eu não gosto de ouvir essa palavra, me perdoa, mas me perdoa coisa nenhuma. Eu sinto muito, mas é o evangelho. Tem 2 cadeiras numa sala de terapia. Um é digno, o outro é indigno. Se você senta numa cadeira, Jesus não entra nessa sala, você está lá sozinho. Mas na sala que nós entramos mediante a palavra, nem sentar eu sento, porque eu não tenho dignidade de entrar. Mas quem já está sentado no trono é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É por isso que existe graça. Meu Deus, é bom demais essa mensagem. É por isso que eu me sinto amado. Eu não mereço e Ele me amou. Eu não mereço e Ele me amou. Eu não mereço e Ele me amou. Eu não mereço, Ele me amou. É bom demais se sentir amado. Meu Deus, é bom demais se sentir amado. Se eu mereço, não tem graça nenhuma. Mas já que eu não mereço, eu merecia estar sozinho, abandonado, largado, morto. Mas teve alguém que de graça saiu do seu trono, desceu, vestiu as minhas vestes, se ajoelhou, me abraçou, me colocou no colo, me levantou e fez de mim uma nova criatura. Você é amado porque é imerecido.
a quem muito perdoou, é quem muito amou. Irmão, nesse lugar, nessa mesa, só um é digno. De tudo que fazemos, o pior lugar é nosso. Mas Ele ainda nos permite sentar em lugares de destaque. Olha, meu Deus. Ai, Jesus. Porque eu mereço? Não. É por isso que faz mais sentido. Porque não tem mérito nenhum. Eu tenho uma vergonha de quando eu lembro de algumas coisas que eu já falei, que eu já fiz, que ninguém sabe. Ô Senhor, naquele dia no telão, pula essa parte. Quem você já orou assim? Já orou, né? Meu Pai, deixa, não passa não, Jesus. Eu não sei onde eu vou pôr a cara. Mas já que o Senhor está ouvindo a minha piada, Senhor, eu quero te agradecer, porque mesmo vendo aquilo, o Senhor continua me amando. O Senhor não me deixou para trás, como a maioria deixou, Jesus. O Senhor não virou as costas para mim, quando eu virei as costas para o Senhor. Quando você lembra daquilo que te causa vergonha, você poderia agradecer, porque sozinho você não estava, Ele estava lá. Sozinho você não ficou, Ele estava lá. Sozinho você não andou, Ele estava lá. Sabe por quê? Não é porque você mereceu, não é porque você chegou primeiro, não é porque você faz bem, é porque Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. No seu pensamento de voltar, antes de você levantar e vir, Ele te amou primeiro. Antes de você se arrepender, Ele te amou primeiro. Antes de você fazer, Ele te amou primeiro. É só para quem se sente amado, é para Ele, é por Ele, é para Ele todas as coisas. Então você pode adorar Ele, porque mesmo não merecendo, Ele te amou primeiro. Aleluia. Volta e fala: Pai, eu pequei, Senhor. Pai, eu pequei. Eu não tenho o que dizer mais, só dizer que eu pequei. Não há nada que eu possa dizer para justificar o que eu fiz. Olha a oração do filho. Não tenho o que dizer. Poderia falar um monte de coisa. É que o Senhor foi negligente. O Senhor não esteve na minha infância. O Senhor não estava lá quando eu precisei. Talvez alguns de nós falaria isso. Mas um filho arrependido disse: eu pequei, Pai. Não tenho mais o que dizer, só que eu pequei. Só que de quebra ele solta uma frase. Isso aí pega Jesus. Essa frase rasga o coração de Deus de uma ponta a outra. Eu não sou digno. Eu não mereço. De todos os seus servos eu sou pior de todos. Não há dignidade em mim. Eu não mereço. Depois dessa frase, presta atenção. Depois dessa frase, o pai, abraçado com o filho, ainda beijando o pescoço do filho, vira para os seus servos e grita: traz um anel novo, traz roupas novas, traz sandálias novas. Por que, Senhor? Meu filho estava morto e agora vive. O meu filho estava perdido, mas eu achei. Não é possível não. Fecha seus olhos aí, rapidinho, fecha seus olhos. Oh meu Deus, presta atenção. Com os olhos fechados, talvez você sente saudade de uma frase. Às vezes eu sinto também. Isso não é só para quem perdeu o pai terreno, mas
Porque às vezes mesmo rodeado de gente, você sente saudade de uma voz que de fato te dá segurança. E de repente, para quem perdeu o pai como eu, talvez faça mais sentido alguém olhar para você de graça, sem você chamar, sem você gritar, só de olhar para a sua face e perceber que você está precisando e falar: filho, filha, meu filho, minha filha. Às vezes o que nos falta é parar de falar para ouvir o Senhor abraçado no nosso pescoço, beijando o nosso pescoço e dizer: meu filho. Olha, presta atenção, apesar das suas insuficiências, apesar dos seus problemas, apesar da sua teimosia, apesar dos seus tropeços, tem um pai abraçado no seu pescoço e dizendo: você ainda é meu filho, você ainda é a minha filha. E hoje o pai abraça pessoas aqui nessa noite, para te relembrar de um sentimento que você deixou de sentir tem algum tempo, e talvez você não ouve porque não para de falar, mas essa noite a voz dele ecoa no seu coração, abraçadinho ele te diz: você é meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Para nós cearmos, presta atenção, quando eu falei de padrão, o padrão do não merecimento é o que corta o coração de Deus. É por isso que crente tem que ler Bíblia, irmão. Lá é o livro perfeito para você entender como chamar a atenção de Deus. Presta atenção, olha que maravilhoso, Isaías capítulo 6, lê todo ele depois, aquilo arrepia. Se você nunca leu, você tem que ler. No ano que nasceu morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado num alto e sublime trono, era exaltado, e a orla do seu manto encheu todo o templo. Acima situavam-se os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam a sua face, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu. Mas o que tem a ver com o padrão, pastor? Imagina um monte de profeta do nosso tempo vendo uma visão dessa. Ia ligar o celular, se gravar chorando. Eu vi, o Senhor se mostrou para mim. Eu vi um anjo de madrugada, eu vi não sei o que. Aí eu vi, o Senhor me mostrou, os meus olhos se abriram. Mas tinha um homem lá, por isso que Deus usou. Sabe o que ele faz depois da visão? Ele fala assim, ó: então eu clamei, ai de mim. Você entendeu? Ai de mim, porque estou arruinado. Sou um pecador de impuros lábios, e habito no meio de homens pecadores também de impuros lábios. Isaías não foi o profeta messiânico à toa, foi porque depois da visão a primeira atitude foi: ai de mim, que não sou digno. Outra coisa, o que será que Moisés viu lá no trono, lá em cima, hein? Hein, Ju? O que Moisés viu? O que Moisés viu lá em cima? Hein? Não. O que importa não é o que ele viu lá em cima, é como ele se comportou lá embaixo. O Senhor aparece no meio da sarça queimando. Aparece para Moisés e fala: ó, meu povo está clamando, e eu quero usar você. Você vai descer,
você vai ser uma das maiores figuras que representa o meu filho que um dia virá para libertar o povo do pecado. Você vai, olha, aqui Deus está falando para Moisés, você vai descer para o Egito, você vai operar maravilhas no meu nome, você vai carregar a minha bandeira. Se você mandar ter vida, vai ter vida. Se você mandar morrer, vai morrer. Se você mandar o céu fechar, vai fechar. Se você mandar o mar abrir, vai abrir. Você vai falar por mim. Aí Moisés responde. Moisés responde: bora. Demorou. Estou pronto para isso. Moisés responde: mas quem sou eu? Tem gente melhor, Deus. Eu não sei falar não. Tem gente que faz melhor que eu, fala melhor do que eu, se comporta melhor do que eu. E aí ele responde de novo: quem sou eu? É mais fácil perguntar o que ele viu, mas é mais difícil entender que ele só viu algo lá em cima porque ele não mereceu lá embaixo. Quando Paulo responde, e quando Paulo fala sobre quem é ou quem são os pecadores, o que ele fala? Eu sou o maior deles, o maior de todos os apóstolos, de todos os cristãos que já pisou, pelo menos na minha opinião. Ele diz: não, dos pecadores eu sou o pior. Não vem me comparar não. Tudo que você disser sobre mim, você está certo. Eu sou pior do que isso ainda. Quando Jesus aparece lá na pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5, ele manda lançar as redes, lança a rede, Pedro puxa um montão de peixe. Pedro vai até a margem e fala: Senhor, deixa eu andar contigo. Não. Senhor, deixa eu caminhar com o Senhor. Não. Deixa eu estudar na sua escola. Deixa eu te seguir. Sabe o que Pedro fala? Senhor, afasta-te de mim, que sou homem pecador. Eu não mereço andar com o Senhor. Eu não mereço ter o Senhor no meu barco. Eu não mereço. E não é à toa, né? Não é à toa quem foi o sucessor de Jesus na liderança da igreja. Por último, a Bíblia diz que Jesus chega num determinado lugar e sai um homem, um centurião, ao encontro de Jesus para clamar pela vida de um menino, um servo. E ele se achega até Jesus e fala: Senhor. Ele se lança, se ajoelha, fala: Senhor, meu servo está doente, quase morrendo, e eu já tentei tudo, não deu, mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Eu também sou Senhor sobre alguns, e eu mando um ir, ele vai, outro vem, ele vem. E se eu posso, eu sei que tudo que o Senhor disser pode acontecer. Teve uma hora que Jesus disse: seu servo está doente? Tá. Então vamos, eu vou curá-lo. Aí vem o que Jesus ama. Não vai não, não vai não. Imagina você ouvir de Jesus: vou na sua casa. Cadê o celular? Grava aí, grava aí. Deixa os outros ver. Jesus indo em casa, hein? Na sua casa vai, seu pecador lazarento.
Deixa eu registrar, deixa eu já falar pro irmão, tá vendo? Ó? É na minha casa que ele veio. Imagina se é na minha casa, hein? Mas o Leão falou diferente. Não, na minha casa não. Por quê? Por quê? Porque eu não sou digno. O Senhor não merece entrar num lugar tão podre. O Senhor não merece entrar num lugar tão sujo. O Senhor não merece entrar num lugar tão deprimente como a minha casa. Eu não sou digno, mas libera pelo menos uma palavra, porque eu sei que uma palavra basta para mudar tudo aquilo que eu preciso. Jesus disse: em toda Israel não vi fé do tamanho da desse homem. É porque ele falou pela palavra? Não. É porque ele precisava? Não. É porque ele tinha necessidade? Não. É porque ele se colocou no lugar que ele deveria, de quem não merece, de quem não tem mérito. Senhor, ele estava dizendo: eu não tenho o que fazer, mas eu preciso da sua graça. Se tem graça, eu quero. Eu estou no lugar que eu só preciso da sua graça. E para você chamar a atenção do Senhor essa noite, sabe qual é o segredo? Coloca no lugar aonde precisa de graça. Se você precisa de graça, hoje tem graça para você. Se você precisa de graça, tem graça hoje. Com os olhos fechados, e nós encerramos. Meu Deus, eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno. O Senhor está querendo entrar hoje na sua casa, mas qual posicionamento você toma diante dele? Hein? Qual posicionamento você toma diante do Senhor? Vai ficar agindo como uma criança que quer chamar a atenção o tempo todo? Já percebeu que ele está te vendo, agora tem que fechar a boquinha para ouvir a voz que ele está direcionando para a sua vida. Ele já falou: estou abraçado e estou querendo que você escute a frase que você tem saudade há tanto tempo. Filho, papai está aqui. Filho, eu ainda estou aqui. Filha, eu estava lá. Filho, eu estava lá. É você que não via, é você que não ouvia. Ei, qual posicionamento você toma diante de Deus hoje? Hoje nós falamos algumas pessoas, uma série de pessoas que nos ensinam algo. É o lugar, aleluia, do não merecimento que nos coloca no alvo da graça. E se você quer ser alcançado pela graça do Senhor mais uma vez, hoje nós podemos reconhecer: Senhor, dos pecadores neste lugar, eu sou o pior, Pai. Eu não sou digno, então me alcança com a sua graça.